Bem-vindos ao canal Química Pelúcio. Eu sou o professor Pelúcio de Química e nós vamos dar continuidade no nosso assunto de hibridação, ok? Vou encerrar com a última hibridação e explicar alguns conceitos importantes de ligação π e ligação sigma, ok? Bom, só para recapitular, no primeiro exemplo aqui nós vimos que nós misturamos 4 orbitais e eu obtive 4 orbitais híbridos do tipo sp3. E o carbono que tem essa hibridação nos seus orbitais de ligação, ele tem um formato de ligação de fazer 4 ligações simples. E por causa disso, nós apelidamos, entre aspas, o carbono que faz 4 ligações simples de carbono sp3. O ângulo que separa esses orbitais, segundo a repulsão entre eles, é um ângulo de 109 graus, o que configura geometricamente uma geometria tetraédrica, ok? Mesma coisa aqui, o carbono, misturamos 3 orbitais, obtivemos 3 orbitais misturados, 3 orbitais híbridos. E aqui, ó, então tá aqui, orbital sp2, sp2, sp2. E o orbital que não se misturou vai fazer uma insaturação, bem aqui. Então, o carbono que tem os seus orbitais híbridos de ligação sp2 é o carbono que faz duas ligações simples e uma ligação dupla. Por causa disso, apelidamos esse tipo de carbono que faz uma dupla e duas simples de carbono sp2. Os ângulos que afastam esses orbitais é de 120 graus, o que configura na molécula uma geometria trigonal plana. E vamos para a terceira e última hibridação. Agora nós vamos misturar apenas 2. Misturei 4, misturei 3, agora eu vou misturar para fechar 2 orbitais. Um S e um P. Se eu misturei 2 orbitais puros, eu terei quantos orbitais híbridos? 2. De que tipo? sp1 ou sp, ok? Então, sp. Misturei 2, tenho 2 orbitais híbridos. E os 2 orbitais que não participaram da mistura vão fazer o que mesmo? Insaturações. Então, o dever aqui deles não é ficar sem fazer nada. Eles vão fazer insaturações. Insaturações. Tá? Duplas e triplas ligações. Então, veja só, quantas insaturações eu vou poder ter aqui? 2, né? Um orbital só, no caso desse aqui, me gerou uma insaturação. Agora aqui, eu posso ter até 2 insaturações. Nesse caso aqui, 2 duplas ou a tripla ligação até mesmo. Então, vamos lá. Então, carbono, aqui ó, 2 orbitais sp, que são os orbitais híbridos dele. E agora eu vou colocar os orbitais que não participaram da mistura. Então, por exemplo, um Pzinho aqui e um outro Pzinho aqui. Que tipo de carbono eu tenho aqui? Que tipo de ligação faz esse carbono? 2 duplas. Só que não é o único jeito de ligação que ele pode fazer. Ele também pode fazer da seguinte maneira, ó, os 2 orbitais sp, certo? Ó, 2 orbitais sp. E eu posso agora colocar esses orbitais p numa ligação só, de um lado só, por exemplo, orbital p, que não participou da mistura. Isso configura em que tipo de ligação? O carbono que faz uma tripla e uma simples. Então, perceba que o carbono, quando ocorre a hibridação de 2 orbitais, pode ser formulado até 2 tipos de forma de ligação. 2 duplas ou uma tripla e uma simples, ok? E aí que tá. Vamos entender agora aqui a geometria disso daqui. O ângulo que separa esses 2 orbitais, porque tá assim, ó. Esses ângulos, os dois são representados dessa maneira aqui. Orbitalzinho, orbitalzinho, orbitalzinho. Olha só. O ângulo que separa esses 2 orbitais é um ângulo de 180 graus. Para os dois, ó, um ângulo de 180 graus.
Então, no carbono sp2, o ângulo que separa os orbitais é um ângulo de 180. E um ângulo de 180, ele configura-se numa geometria em forma de linha. Por isso que a geometria, tanto para duas duplas, uma tripla e uma simples, no caso aqui, ó, duas duplas, uma tripla e uma simples, configura-se numa geometria linear. Ok? Então, a geometria é linear, na forma de linha, justamente por causa desse ângulo de separação de 180 graus. Então, por causa disso, o carbono que tem os seus orbitais de ligação híbridos, aqui no caso sp, nós apelidamos tanto esse quanto esse aqui, ó, de carbonos sp. Então, eu posso ter dois tipos de carbono sp, por exemplo. O que faz duas duplas e o de baixo, que está representado ali por uma tripla e uma simples. Os dois são chamados de carbono sp. O carbono sp tem os seus orbitais afastados no ângulo de 180. E a geometria dos dois é linear. Ok? Então, essa é a ideia de hibridação. Orbitar sp3, sp2 e sp. Essas são as formas de hibridação do nosso amiguinho carbono aí, segundo essa teoria. Ok? Beleza, sossegado até aqui. O que você tem que guardar é exatamente isso aqui. Olha só. Então, pegue lá faça um esqueminha para você. Vou até fazer um esqueminha aqui mais prático. Carbono que faz 4 ligações simples tem a hibridação sp3. Os 4 orbitais dele são sp3. E ele tem a geometria, ele tem um ângulo de separação de 109 graus. É o ângulo que separa cada uma dessas ligações. Tá? Então, 109 graus. E a geometria é tetraédrica. Tetraédrica. O carbono que faz uma dupla e duas simples é o carbono sp2. Esse carbono tem um ângulo que afasta os seus orbitais de 120 graus. E a geometria, por causa desse ângulo, será trigonal plana. Trigonal plana. E eu posso ter o carbono do tipo sp, hibridação sp. Ele pode ser duas duplas ou uma tripla e uma simples. Nos dois casos, ele tem hibridação do tipo sp. O ângulo que separa eles é um ângulo de 180 graus dos seus orbitais. E por causa disso, a geometria é linear. Ok? Então, esse é o resuminho que você tem que ter sobre hibridação. Essa é a ideia mais geral sobre esse assunto. Ok? Olha só. Então, guarde, copie aí, faça um esqueminha a partir disso aqui. Isso que é importante para você. Ok? Agora, para encerrar essa videoaula e todo esse assunto de hibridação, eu quero tratar um conceito que vai ser muito importante para nós na química orgânica, que é principalmente o conceito de ligação sigma e ligação pi, ok? Olha só, quando o carbono ele faz essas ligações com esses orbitais eles podem, vamos dizer assim, entrar um no outro ou se relacionar de maneira, vamos dizer assim, paralelo um ao outro. Por exemplo, vamos dizer que esse carbono esteja ligado a esse outro carbono, certo? Está aqui a ligação entre eles. Nos orbitais, o que eu tenho nesses orbitais? Isso daqui, ó. Nos orbitais, eles estão entrando de frente um com o outro. Então, por exemplo, aqui vamos dizer que seja carbono do tipo sp3. Faz 4 ligações simples. Então, aqui, ó, carbono sp3, o orbital dele é sp3.
sp3 também. Tem os outros aqui, tal. Não vou entrar em detalhes nesses daqui, tá? Quero focalizar na ligação que está acontecendo entre esses carbonos aqui, por exemplo. É o que eu estou representando aqui. Então, o orbital sp3 desse carbono está entrando, os dois orbitais estão entrando um no outro de maneira frontal. Olha só, então está acontecendo o que nós chamamos de interpenetração frontal desses orbitais. O orbital sp3 desse camarada aqui está interpenetrando, estão entrando ao mesmo tempo um no outro de maneira frontal, de frente um com o outro. O que acontece? Quando orbitais entram um no outro de maneira frontal, vai fazer uma ligação que nós chamamos de ligação sigma. Então aqui, ó, uma ligação sigma. Aqueles dois orbitais agora se tornaram um único orbital, um orbital de ligação. Então agora eles estão aqui, ó, um orbital só, um orbital de ligação que está unindo um outro. E esse tipo de ligação e interpenetração frontal, essa ligação frontal dos orbitais, vai dar origem ao que nós chamamos de ligação sigma, ok? Representado por essa bolinha mais ou menos aqui, ó, que é o conceito então aí de ligação sigma. Então o que é uma ligação sigma? É quando os orbitais que estão se ligando, eles interpenetram, eles entram um no outro de maneira frontal, de frente um com o outro, e formam então essa ligação sigma. Essa ligação sigma, ela seria de que tipo? Bom, que tipo de orbital que interpenetrou no outro aqui? Orbitais do tipo sp3. Então, a ligação sigma, nesse caso, seria a ligação sigma sp3, indicando que os orbitais... Nossa, gaguejei tudo aqui agora, né? Veja só, os orbitais que interpenetraram um no outro são orbitais sp3, sp3. Então, a ligação sigma formada entre eles é do tipo sigma sp3, sp3. Ok? Beleza, isso é ligação sigma. E qual que é a característica dessa ligação? A ligação sigma, ela é uma ligação forte. Ok? Ligação forte. Ela precisa aí de muita energia para conseguir quebrar, para conseguir provocar cisão nessa ligação, porque ela é uma ligação intensa, uma ligação forte, devido exatamente a essa interpenetração frontal dos orbitais. Só que nem sempre vai se formar ligações sigmas, tá? Essa aqui seria, no caso, olha só, o carbono que faz 4 ligações simples, ele vai fazer todos esses carbonos, todas essas ligações, elas vão fazer ligações sigmas. 4 ligações sigmas. Justamente porque os orbitais que foram misturados, todos eles participaram da hibridação. Então, só faz ligação sigma orbital hibridizado, orbital misturado. Lembra só para você lembrar, olha aqui, ó, para você lembrar. O orbital, o carbono lá que a gente misturou, spp. Misturei 4 orbitais, obtive 3 orbitais híbridos, certo? Isso aqui a gente viu lá na primeira aula. Como são orbitais híbridos, só faz ligação sigma os orbitais híbridos. Tá? Então, só híbridos fazem ligação sigma. Então, se eu tenho 4 orbitais híbridos, quantas ligações sigmas eu vou ter? 4 também. Então, o carbono sp3, todas as ligações dele, que os seus orbitais híbridos fazem, serão ligações sigmas. Ok? São 4 ligações sigmas. Ok?
Ah, professor, e os outros orbitais? Aí que eu quero tratar com você uma outra ideia. Quando esses orbitais, é a única maneira que eles podem interpenetrar um no outro. Palavrinha difícil. Falar rapidamente assim é difícil. Só podem ser frontalmente? Não. Os orbitais, eles podem interpenetrar um no outro de uma outra forma. Não da maneira frontal apenas. De que outra maneira, professor? Eles podem se interpenetrar de maneira paralela. Ou seja, na maneira que eles estão aqui, ó, na maneira paralela. Então aqui, ó, é uma interpenetração paralela desses orbitais. Paralela desses orbitais. Então até vou colocar aqui, ó. Interpenetração paralela. Paralela. Ok? Interpenetração paralela. E como é que vai ficar o resultado final dessa interpenetração paralela? Vai ficar dessa seguinte maneira aqui, ó. É como se fosse não uma ligação forte, né? Um orbital entrando no outro. Mas vai ficar como se fosse uma nuvem eletrônica, um orbital mais fraco, que até mesmo consegue se movimentar dentro do composto, dentro da ligação que está acontecendo ali. Então é como se fosse uma nuvem, um orbital tivesse a característica de uma nuvem eletrônica, certo? Vai ficar mais ou menos assim, uma nuvem eletrônica aqui em torno. E esse tipo de interpenetração paralela, que forma essa nuvem, esse orbital que tem aspecto de uma nuvem, que até mesmo consegue se movimentar, nós chamamos de ligação π. Tá? Então nós chamamos de ligação π. Essa ligação π é exatamente as insaturações. Então, quando aparece lá um carbono fazendo uma dupla, uma tripla ligação, pode ter certeza que você vai ter ligação π ali. Então, a ligação π é justamente o que nós chamamos de insaturação. São as insaturações. Tá? É a insaturação. Aí que eu quero que você entenda o seguinte, olha só. Uma ligação dupla, ela jamais terá apenas π. Sempre uma ligação terá como uma estrutura básica de ligação uma ligação sigma. Então veja só, vou virar a página aqui. Olha só então, preste atenção. Por exemplo, vamos dizer que esses dois carbonos fizeram uma dupla ligação. Pode ter certeza, a ligação mais forte será a sigma. E a outra ligação, que chamamos de insaturação, será a ligação π. Então, nunca vamos encontrar apenas ligação π. Sempre vamos encontrar ligações π junto com ligações sigmas. Justamente porque a ligação sigma, interpenetração frontal, é forte, é uma ligação forte. Por consequência, a ligação π, ela é uma ligação que é uma interpenetração frontal. Vai formar uma nuvem. O orbital tem aspecto de nuvem eletrônica. Por isso que a ligação π é uma ligação mais fraca. É mais fácil ocorrer a cisão da ligação π do que a ligação sigma. Por isso que quando vai se quebrar ligações num composto orgânico, se quebra de preferência a ligação aonde há insaturação, aonde há dupla ligação ou tripla ligação, justamente por causa da ligação π, que é uma ligação mais fraca, ok? Então é aí que eu quero introduzir esse conceito para você. Quando que vai se formar ligações π nesse contexto aqui de carbono, do carbono? Sabe aqueles orbitais, lembra aqueles orbitais que não participaram da mistura? Então, lembra que eu disse que eles vão fazer insaturações? Exatamente isso. Os orbitais, as ligações π, elas são formadas por orbitais que não participaram da hibridação. Orbitais que não participaram da hibridação. Tá? Da hibridação.
Entendido? Então, os orbitais que não participaram da hibridação serão aí os candidatos a formarem ligações π. Então, vamos fazer um quadrozinho aqui, ó, interessante. Quando eu misturei 4 orbitais, obtive 4 orbitais do tipo sp3. Então, esses orbitais aqui só fazem ligações sigmas. São orbitais híbridos e por isso todos eles vão fazer ligações sigmas. 4 ligações sigmas. Agora, o carbono, no caso aí que a gente misturou apenas 3 orbitais, nós vamos ter 3 orbitais híbridos do tipo sp2. Se eu tenho 3 orbitais híbridos do tipo sp2, quantas ligações sigmas eu vou ter? 3 também. Então, eu vou ter 3 ligações do tipo sigma. E um dos orbitais não participou da ligação, não participou da hibridação. Da ligação ele participa, da hibridação não. Então, ó, nesse caso, ele vai formar uma ligação π. Ok? Uma ligação π. Então, como é que vai ficar? Ó? Esse carbono faz 4 ligações, e essas 4 ligações, por serem constituídas de orbitais híbridos, são 4 ligações sigmas. Agora, aqui no caso, ó, 3 ligações do tipo sigma e a dupla ligação, a ligação π, bem aqui. Ok? Então, aqui está a ligação π. 3 sigmas e uma π, no caso do carbono sp2. Agora, aqui no caso, sp, p. Vamos misturar agora 2 orbitais. Eu obtenho 2 orbitais híbridos. Nesse caso, se eu tenho 2 orbitais híbridos, quantas ligações sigmas esse carbono vai fazer? 2 ligações sigmas. Quantos orbitais não participaram da hibridação? 2. Então, eu terei 2 ligações π nesse caso aqui. Ó, até rimou. Então, veja só como é que vai ficar. Perdão. Então, vai ter lá 2 ligações sigmas. E eu posso ter, então, aqui, ó, 2 ligações π. Então, eu posso distribuir uma π para cada lado, para cada sigma, ou também colocar, ó, sigma, sigma, 2 ligações sigmas, ou colocar 2 ligações π de um lado só, em uma sigma só. Então, 2 ligações sigmas, 2 ligações π, no caso, certo? Então, é muito importante você saber isso. Você enxergar o número de ligações sigmas, você enxergar o número de ligações π, porque muitas questões vão cobrar exatamente isso daqui, certo? Então, recapitulando, ligação sigma é uma ligação forte aonde eles se interpenetram de maneira frontal, né? Eu sempre erro falar essa palavra muito rápido. Então, veja só. Ligação sigma, uma ligação forte, onde a interpenetração é frontal. Só acontece essa hibridação, essa ligação, ela é feita com orbitais híbridos. Tem que ser híbridos, ok? Ligação π é uma ligação fraca. Eu escrevi fração, agora que eu percebi, né? Enfim, ligação fraca, certo? Uma ligação fraca, onde a interpenetração deles é paralela entre os orbitais. E esses orbitais, esse tipo de ligação é formada por aqueles que não participam da hibridação, ok? Então, copiem também esse esqueminha que eu resolvi para vocês aqui, que vai ajudar pra caramba nas resoluções. Com isso, eu termino a parte teórica de hibridação. Espero que você tenha entendido essa parte teórica e vamos aí então entrar em alguns exercícios, vamos resolver alguns exercícios de fixação, resolvendo aí passo a passo
utilizando essa teoria. Então acompanhe as próximas aulas.